Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo, que vai até às 22 horas na sua companhia aqui na nossa Vale TV. Estamos entrando no ar em nome de JG Serviços, em nome de Mercator, que na próxima semana, não sendo essa outra, tem a 0 grau em Gramado. Estamos no ar também para Tecnolar, 31 anos de história, 2 lojas em Novo Hamburgo, uma na vereador Adão Rodrigues de Oliveira e a outra na Joaquim Nabuco, em frente à Catedral Basílica São Luís Gonzaga. Estamos no ar também para Sebratel, velocidade na internet. Quero agradecer a gurizada aí, o Pedro não, hoje é o Lucas e o Gustavo que colocam o programa no ar. Muito obrigado pela parceria dessa gurizada. Muito obrigado a vocês pela audiência, quer seja no Facebook ou também pelo canal 14 para Novo Hamburgo, da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. E eu estou, mais uma vez, estou vivendo um momento histórico comovente aqui no programa. Porque eu estou conseguindo unir óculos e máscara ao mesmo tempo. E eu estou me vendo na TV, cara. Olha ali eu, ó. Estou ali, ó. Eu nunca me vejo na TV porque eu não enxergo nada sem óculos. Sou míope. Então, hoje eu estou me vendo ali. Ô, PC, beleza? Hoje, pelo amor de Deus, estou me vendo. E eu clamo às autoridades. Eu já vi uma notícia, eu acho que de São Paulo. Isso, que a partir de dezembro, sem máscara. Pelo menos dentro de ambientes sem máscara. Porque é muito quente a gente falar todo esse tempo aí de máscara. O sistema respiratório, acredito Deus, eu não posso falar com ele, não foi feito para ser tapado. Ele tem que funcionar bem e a máscara não permite que isso aconteça. Mas hoje eu estou me vendo, graças a Deus. Bom, falando de agradecimento, eu quero agradecer esse trio, que hoje está presente pela primeira vez junto, esse trio, hein? Eu sempre cuido disso. Não se repetiu nunca esse trio aqui na bancada do Estação Hamburgo. Pela primeira vez, olha que é difícil achar um horário na agenda dela. Já convidei 77 vezes ela. E ela com aquele ar de menosprezo, sabe? Ela diz, não, eu vou ver minha agenda como está, né? De repente, se sobrar um tempinho, eu vou no programa. E hoje eu não sei como ela está presente. Ela que é advogada e presidente da Sociedade Aliança de Novo Hamburgo, doutora Gabriela Strebe. Seja bem-vinda. Obrigada, olá para todo mundo aqui, meus colegas de bancada. Isso tudo é um exagero que ele está falando, tá? Não tem nada de verdade nisso aí. Até veio vários convites, alguns convites, mas por questões de tempo e tudo mais, logística, né? De morar em outra cidade, morar em Porto Alegre, às vezes não dá certo. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. Obrigadão, gente. Obrigado pela presença. Imagina. Obrigado também ao meu colega jornalista, o que eu sempre chamo de Maurício Bá Carvalho. Bom, bem-vindo, meu caro, bem-vindo. Obrigado, PC, obrigado pelo convite. E estamos aí para debater, como sempre, trocar ideias com os amigos, isso que é importante. Muito obrigado mesmo pela parceria. Ele também, que está no programa, se não me engano, pela segunda vez. Eu falo de José Roberto Dil, anilado de 4 costados. Seja bem-vindo, meu caro. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui na Vale TV. E principalmente na companhia de pessoas queridas, que nem a quase irreconhecível na portaria Gabriela Strebe. Porque pensa num sujeito, né? E numa sujeita que ficaram durante uns 10 minutos sentados na recepção da Vale TV e trocaram olhares, mas não foram capazes de se identificar. Alguém me reconheceu, mas eu não reconheci. Precisou o PC chegar para quebrar o gelo e nos apresentar. A gente não se reconheceu na portaria. Isso é fato. E eu, essa semana, foi a semana, né, Gabriela? O aniversário, eu ainda mandei uma mensagem para a rede social para ela, parabenizando por mais uma primavera. E agora eu não reconheci na portaria. Olha só. Não preciso fazer minha defesa. Na verdade, assim, eu estava em silêncio porque a gente estava respeitando colegas que estavam aqui no seu trabalho também em outro programa. Então, como eu falo demais, né, e puxo muito assunto, eu fiquei ali quietinha. Quando terminou, então, o outro programa, eu pensei, agora a gente pode falar, e chegou o PC. O PC chegou e desmascarou a Gabriela. Não, e olha só, Maurício, olha a consequência do que é a rede social, certo? A Gabriela estava de aniversário nessa semana. Por meio da rede social, o Dil cumprimentou ela. Por meio da rede social. Pessoalmente, não cumprimentou.
mas O Gil reconheceu ela na rede social e pessoalmente não reconheceu. Não, É que ele precisa- cumprimentou, a gente se Não, mas eu cumprimentou. digo, não teve aquela oi, Claro que parabéns não e tal. podia No ter. Facebook ele te deu parabéns. Sim. Pessoalmente não Mandou te deu. balãozinho e tudo. É, exatamente. É Eu acho, incrível eu isso. acho que eu falei alguma coisa. Parabéns, remeti ao Novo Hamburgo, não sei se não foi alguma coisa, ou foi só fui direto. Porque Não, é uma das baluartes do Novo Hamburgo aí, né? Aqui Não, nós somos assim, ó, nós somos parceiros de final, né? De da Novo final. Hamburgo. E Inter no Verdade. centenário. Né? E estamos assim na arquibancada, eu, a Iris Foscarini, mais umas amigos, o Dani Foscarini, o Gil tava atrás de nós, tem uma foto lendária. Francisco Luz. o Francisco Luz, Rodrigo colega jornalista, Rodrigues. e o Rodrigo Rodrigues também, outro colega jornalista. Nós tudo abraçados com a E bandeira. esses três aí, eles têm assim uma tendência também colorada, forte na vida deles, Não, né? Sim. Mas Sim. naquele momento ali, essa tendência colorada foi deixada de lado e os três estavam lá, juntamente com outras pessoas, né? Também torcedores do Inter. Mesmo assim, eu vi muito colorado naquela bancada Nós éramos torcendo pelo tudo Novo nóia Hamburgo. ali, né? Muito nóia. Aliás, você já sugeriu uma boa pauta. Por quê? Muitas vezes o Internacional, o Esporte Clube Internacional, foi criticado por má gestão. Tem até problema na justiça com alguns ex-dirigentes do Internacional. O Novo Hamburgo também já foi muito criticado por problemas de má gestão. Não consegue evoluir. O Grêmio estava sendo enaltecido até ontem a gestão do Romildo Bolzan. Que gestão espetacular. Superávit, né? Os cronistas esportivos de todo o Brasil enaltecendo o Grêmio que formava jogadores, vendia por milhões, salários em dia, estrutura em dia, campo de treinamento, e o Grêmio vai cair para a Série B. Vem cá, mas e aí? Quem é que explica isso? Eu vi, talvez vocês tenham visto, um depoimento do Léo Moura Sim, eu em vi relação isso mesmo. a esse momento do Grêmio. Ele foi taxativo, assim, né? É que realmente foi dado superpoderes para o Renato e o Léo Moura conta. Léo Moura é um ex-lateral do Grêmio, Sim. né? Jogou no Flamengo. Que o Renato sempre dizia, não deixem tudo na minha mão. Não deixe, ou seja, quando fala de futebol, né? Não deixem tudo na minha mão. E quando eu sair, vai dar M. Entre outras coisas, ele disse isso, né? Sim. E muito se fala de que se falava antes do Léo Moura falar isso, né? De que realmente esse foi um problema, que o futebol não foi coberto como deveria, né? Não teve Maurício, um homem forte. Eu acho que a dificuldade para um time de futebol é fazer transição, né? É um grande momento. Tu pega times que ganham por muito tempo, o Inter foi assim, Aham. e não soube fazer a transição. O Grêmio ganhou muito e eu acho que no momento da transição não conseguiu, não teve um dirigente que conseguiu, que cuide de futebol, porque até o pessoal está comentando, o Douglas Costa comentou, superávit não ganha campeonato, né? Claro, claro. Então, é diferente a gestão com o futebol. E eu acho que tu tem que ter pessoas que saibam das duas coisas, né? É, Talvez verdade. isso está falhando, né? É verdade. Depois tem uma. A transição do Grêmio. Olha, presta atenção na transição do Grêmio e as tentativas foram frustradas. O Grêmio perdeu, vamos lá. Perdeu o Cebolinha. Cebolinha. O Grêmio perdeu o Luan. O Grêmio perdeu o Douglas, o maestro, o pifador. O Grêmio perdeu agora recentemente o Maicon. O O Grêmio Arthur, perdeu No e não futuro, conseguiu no reposição. passado, mas o Arthur, né? Arthur, o Wallace, esse vários, todo, foi né? perdendo. Ganhou dinheiro, superávit. Entrou dinheiro, mas a qualificação do grupo não se É que, repetiu. na verdade, tudo que tu falaste na introdução tem forma jogadores, tem dinheiro em caixa, tudo isso continua sendo verdade. Sim. Né? Porque talvez na história do futebol brasileiro nós tenhamos a possibilidade do primeiro clube que está bem financeiramente cair para a segunda divisão. Exatamente. Então, assim, É, a gente é sabe verdade. que plantel, assim, economia não tem muito a ver, ou tem pouco a ver, ou ela, nesse momento ela não tem a ver com a qualidade dos nossos jogadores, nesse caso o Grêmio, porque eu nunca vi um plantel que tem tanto jogador de seleção, Colômbia, Equador, Brasil, tá todo mundo lá dentro. Não vai me dizer que eu não tenho um plantel bom, excelente. Claro Deve que ter tem, uns 8 claro que caras tem. que são caras de seleção, né? E eu não tenho um futebol que represente isso. E acho que tem uma coisa muito certa. O Pelé já dizia isso, né? A gente tem que saber a hora de deixar.
Acho que o nosso presidente, o Romildo, ele teve a péssima ideia de modificar um estatuto para ficar mais 3 anos e ele ia sair por cima da Carta consagrado como cara, e ele não quis fazer isso. Esse foi o ônus, né? Então eu acho que a gente tem que aprender o momento que a gente tem que deixar o local lá, sabe? Que tem que sair pela porta da frente, a porta que te conduziu é a porta que também tu tem que sair, isso tudo está pesando. Tá? Acho que ontem, falando do jogo de ontem, nós melhoramos bastante. Assim, em relação jogo, ao Grêmio mesmo? Porque ontem o meu irmão me mandou um WhatsApp e disse assim, ó, já que eu vou levar 9-0, eu vou olhar um filme, né? Eu disse, a expectativa era goleada. A expectativa tanto que a gente foi com um time misto, né? Não foi nem com o time principal. A expectativa era goleada ontem, então, na quinta. Eu acho que pouco provável que a gente caia, porque nós tivemos outras situações de outros times. Por exemplo, o Inter teve um momento assim, ó, desesperador de grana e tudo mais, que chegou na última rodada, tudo esperou para a última rodada, né? E não teve a capacidade de ganhar aquele jogo, né, do Fluminense. Se então ganhar, tem uma série de coisas aí. Claro que nós como Renato ídolo, eternamente ele vai ter um papel muito importante, porque a gente é passional, né? A gente olha o ídolo, né? Custa acreditar que tem jogador que força um cartão para não estar na outra rodada do jogo, porque ele vai ter um churrasco, ele vai ter um compromisso. Isso, na minha cabeça, isso não entra, mas isso acontece, né? A gente sabe que tem esse tipo de profissional. E nós somos passionais, eles são profissionais. Eles estão lá com o salário deles. O amor pelo clube é só nós que temos. Claro, eu transformo isso para uma aliança, assim, ó. O amor pelo clube, quem é presidente está na diretoria, é quem ama o clube, com todas as suas dificuldades, é quem ama o clube, não tem outra pessoa para estar lá, sabe? Então, a gente é passional nisso. A Gabriela já pegou o gancho que eu ia sugerir sobre gestão. E aí a gente entra em clubes, como a ginástica, tradicionais aqui em Novo Hamburgo, a ginástica, Sim. o Atiradores e a Sociedade Aliança. Veio aqui a presidente, também é uma mulher, a presidente do Atiradores, que está fazendo um trabalho espetacular, ressuscitando Atiradores, que uma época eu fui fazer uma matéria lá, estava muito fraco, estava abandonado, e ela está ressuscitando. Essa é a pergunta que eu ia fazer para a Gabriela. O Aliança é um clube que já teve muito mais sócios, que já teve muito mais dinheiro, que já teve muito mais investimento. Como se faz a gestão numa situação assim, Gabriela? É que todo mundo fala isso do Aliança e, na verdade, assim, é bem ao contrário, tá? Na verdade, hoje é um clube pequeno, mas ele trabalha por esse número pequeno. Eu não tenho condições de abrir tanta sociedade para buscar sócios, porque eu não tenho capacidade de atendimento. Por exemplo, eu tenho 6 funcionários no clube. Tudo é terceirizado. A piscina é terceirizada, o jardim é terceirizado. Então, se tu entrar no clube hoje, ele está lindo, mas lindo mesmo, assim, ó. O Aliança, ele não tem dívidas. Eu não tenho dívida dentro da Aliança. Ou seja, o que eu faço, agora o nosso projeto é compra de lâmpadas LED para a primeira quadra LED de tênis. Nosso carro forte é o tênis, né? Então, a nossa campanha hoje, a gente faz um galeto, vai sobrar tanto e vamos comprar 6 lâmpadas, vamos comprar 5 lâmpadas. É tudo direcionado. A gente não faz nada que não seja direcionado. E de acordo com as nossas possibilidades. A pandemia, ela trouxe um negócio meio diferente com relação ao nosso clube, tá? Como o tênis foi praticamente um dos únicos esportes que podia ser praticado na pandemia, quase tive que abrir o clube às 5 da manhã. Porque, claro, só pode ter tantas pessoas poderiam estar lá, ou entra e sai dupla, sai aqui, uma sai ali, né? Então, nós abríamos às 7, das 7 foi para 6h30, das 6h30 foi para 6, das 6 foi para 5h30, da manhã isso. Porque as pessoas, elas queriam fazer alguma coisa. E nesse meio tempo... ainda mais nesse momento, né? E como tu não tinha possibilidade de sair, de viajar, de sei lá para onde, o clube ganhou associados. Então, é muito diferente o que aconteceu. Nós tivemos aumento de associados e poucas pessoas deixando o clube, que também é essa coisa de entra e sai é normal, né? Tivemos pouquíssimas pessoas de que, não consigo pagar o clube. O que eu disse? Nós não vamos deixar de cobrar. Caso a caso vai ser estudar. Então, a gente lançou isso nas nossas redes sociais, com os grupos, dizendo assim, quem tiver problema nesse momento, que nos procure, que nós vamos dar um jeito. Então, não se perdeu sócio pelo fato de que deixaram de pagar. Não deixaram de pagar. Teve pouquíssimos sócios que negociaram uma mensalidade que não é cara, assim, ó. A mensalidade hoje é R$100. Se tu imaginar em termos de custo, ela não é cara, né? Ela cabe no bolso de todo mundo. E quem teve certa dificuldade, é óbvio que tu tem que ser sensível a esse momento. Todo mundo foi, né? Por que nós não vamos ser?
Então, com relação à Aliança, ele foi um diferencial, diferente de outros clubes, e aqui eu cito a ginástica, mas não conheço a realidade deles, que tem muitos departamentos e tem muito esporte coletivo, que naquele momento não foi possível fazer. Então, eles realmente devem ter se sentido muito prejudicados. Nós, pelo contrário, a gente foi. Essa gestão, ela é assim, ó. Tem uma pequena diretoria que trabalha muito no amor, e é um regime presidencialista. Então, às vezes, quando acontece de uma crise lá, de uma decisão, eu brinco com a diretoria e digo assim, olha só, estamos comprando um carro novo para o clube. Isso nunca aconteceu, mas na minha ideia, né? Estamos comprando um carro novo para o clube. Então, vocês podem decidir a cor, desde que ele seja preto. Eles me olham, entenderam? Então, é assim que funciona. Se tu não está muito satisfeito, na outra eleição é só concorrer. Não tem problema nenhum. Perfeito. Até graças a Deus. E tem momentos que tu tem que ser assim, tem momentos que tu tem que dizer. Essa situação agora da quadra de LED está sendo muito legal, porque eu lancei no grupo dos presidentes das turmas, tem pequenos clubes dentro do clube, né? Turma das quintas, turma das... Qual é a turma da segunda, das terças, das quartas, né? Qual é a quadra que nós vamos fazer o primeiro teste? Vocês é que vão votar. A diretoria só vota em caso de empate. Gente, eles ficam lançando voto e tentando convencer o outro. É muito legal. Não pode ser, é muito legal. É uma democracia regulada. Sim, eu pensei, não, vou lançar para eles, porque se a gente decidir, vai na quadra tal, vai ter um monte de gente brigando. Não, vocês é que vão decidir. Então funciona assim. Agora eu vi uma palavra mágica, para mim é mágica, e aí eu quero a opinião de vocês, Maurício, Dil e Gabriela. O governador do estado, Eduardo Leite, ele disse, se eu não me engano, ontem, essa semana ele disse, que o ano de 2022 será o grande teste para a democracia brasileira. Como é que tu recebeu, Maurício, um comentário assim do governador do estado? O que tu imaginou? O que ele quis dizer com isso? É que eu acho que vai novamente se digladiar vários aspectos da sociedade. Eu acho que é isso que ele está falando, assim. Porque dessa vez vai ter um quadro de eleição e de possibilidade de futuro que a gente não tinha na última eleição. Né? Então, assim, eu acho que vai ser uma das eleições mais aguerridas dos últimos, acho que da democracia brasileira. E é mais uma... Por isso o grande teste. Por isso que é o grande teste. Eu acho que é mais uma chance que vamos ter, né, de tentar escolher alguém certo, né? Eu não estou aqui para defender a lado A ou B, mas olha, tá complicado. Mas a democracia nos dá essa chance mais uma vez, claro, né? Na urna, né? Na urna. Até a urna está sendo questionada aí, no auditável, não auditável, né? Mas eu acho assim, que o país tem mais uma grande chance de tentar entrar nos eixos, porque tem muita gente que já desistiu pelo caminho, assim, acha que aqui não tem mais jeito, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que o Leite tem razão no que disse. Eu acho que é uma chance. Eu só queria voltar um pouquinho à aliança da Gabriela. Que coisa legal, Gabriela, com toda a sinceridade, ouvir isso sobre o Aliança. Porque, assim, ó, eu nunca fui sócio do Aliança, mas eu frequentei muito a Aliança. Muito, muito, muito. Eu lembro, assim, dos interclubes de tênis. Muito legal. Que assim vinham. Nossa, me arrepio todo. Eu também. Eu tenho uma foto assim, ó. Eu tenho uma foto entrevistando Ivan Clay, Cássio Mota, Luiz Mata, Roberto Jabra, aquele outro, o Dácio, eu falei, né, o Jaiminho Sims ali. Dácio Campos. Eu sentado no meio com aqueles caras conversando. Para quem conhece tênis, sabe que esses aí marcaram época no esporte, no tênis. Nos anos 80. E a Aliança, ela tinha mais apaixonados por tênis que formavam essa equipe, assim, né? Meu Deus, isso era muito legal. Vocês cometeram um grave erro agora, comentando sobre o tênis do Aliança. Vocês não citaram o nome de Martin Beeren. Não, eu vou te dizer, Tomás Um dos grandes talentos do tênis nacional se chama Martin Beeren. Ele é filho do Aliança e vocês não citaram. Não, mas ia voltar, tem mais pessoas, né? Tem, o Lucas, claro o próprio Tá Tomás, meio né? pesadinho, tudo bem, mas ele é um grande mas talento. só um pouquinho, o Tomás Beeren é um ícone, ele é um excelente atleta e tem formado aqui por nós,
tem academia na Alemanha, né? É professor de tênis, a vida dele é o tênis, né? Tem cidadania alemã e foi uma coisa muito esquisita, porque na época ele não foi chamado para defender a Davis, nossa, mas na Alemanha ele foi chamado, né? Para defender o país da Alemanha. Mas é um clube que eu me emociono muito e adoro, uma das coisas muito legais que eu gosto de fazer. Qual é a relação com a Aliança? Imagina, eu jogo tênis desde os 4 anos de idade. Ah, bom, então na verdade, a gente tinha uma outra conotação do clube, né? Quando criança, a casa da meu avô materno, eles tinham por hábito que as minhas tias e minha mãe tinham que jogar tênis, tinham que fazer um esporte fora da escola. Então, tem fotos dela com vestidos longos, jogando tênis, e ali veio a tradição. Aí daí minha mãe dizia, eles têm que fazer algum esporte fora da escola. Tem que ter alguma coisa. Tu morava perto do clube? Muito próxima. Eu vivia no clube de segunda a segunda, eu saía às 8 da noite do clube, eu fui várias vezes campeã. Foi ou é fã de Martin Bennett? Muito fã. Muito fã. Grande jogador, né? Não, o Martin joga muito. Grande jogador, enorme jogador. O Martin, a Carolina Schuch, a prima dele, a Carol, campeã brasileira. Ah, sim, essa tenista. Maravilhosa. Eu ouso dizer que foi a tenista de maior sucesso de Novo Hamburgo. Exatamente. Eu acho que foi. E a Carol quase não é falada, né? E a Carolina foi campeã brasileira, tênis, né? Então tem uma gama, o Larry, eu aprendi a jogar tênis com o Larry. Esses dias ainda comentando em casa, eu disse assim, quanto castigo eu levei do Larry, né? Porque tinha uma Larry Passos, uma metodologia, exatamente. É aqui, ó, paredão 30 minutos, correr não sei o quê, e depois entrar na quadra de treinamento. E aí de se não fizesse. Perdi muito jogo e ele olhava pra mim e dizia assim, engole o choro agora e amanhã treinando. Era assim que funcionava. Olha só, eu desviei o assunto, voltei para as quadras, voltei para a Aliança. Mas é legal. Como que a democracia do esporte... A gente enche o peito para falar, né? Como a gente gosta, né? Ali a Gabriela se arrepia, o outro se arrepia aqui. Como hoje está melhor falar de coisas... Como é bom falar de esporte, né? Que ainda... Mas aí que vem o detalhe da histórica de Novo Hamburgo. Aí que eu quero citar um exemplo que a Gabriela falou do Larry, dizendo, engole esse choro e vamos de novo. Tem um camarada que é um grande amigo meu, eu gosto muito dele, que se chama Fábio Cruz. O Fabão, do Cursão da Fabão. Muito tempo. Cara, ele me contou, o pai dele cobrava tanto que ele fosse tenista, que ele dizia, PC, tinha jogos ou tênis que eu chorava. Sim, exato. Eu chorava porque eu não queria. Eu não aguentava mais aquela pressão. Mas Fábio tu tem que ser, tu tem que ir, tu tem que fazer. E eles, PC, sabe, chegava emocionalmente, me abalava isso, dessa cobrança, essa exigência. Isso que é delicado na formação de um atleta. Quando é adolescente, eu vejo meu filho. Meu filho adora jogar futebol, mas não tem o espírito de atleta profissional. Ele não tem o espírito. Então não adianta cobrar dele, dizer, cara, vamos, não adianta, não faz parte da formação dele o sacrifício para ser jogador de futebol. Mas aonde que eu quero chegar? Eu cheguei aqui em 1994, Maurício, Dil e Gabriel. E eu ouvia, quando eu morava lá no interior, Novo Hamburgo, capital do tênis. Eu via na 4 rodas o nome dos pilotos, Fórmula Ford, Fórmula não sei o quê, campeão brasileiro, baguncinha e não sei o quê. Marcelo Ventre. Então, Marcelo Ventre que morava na frente da Aliança lá, né? Também jogava tênis. Tu vê, ó, Novo Hamburgo tinha pilotos consagrados. Francesco. Novo Hamburgo tinha grandes tenistas, era a capital nacional do tênis. Novo Hamburgo tinha no esporte tinha. Por que faz parte do passado esse processo, Dil, Maurício e Gabriela? Vocês que estão mais tempo aqui. Porque eu acho que nós tivemos assim, um momento de que, por exemplo, todos os condomínios tinham uma piscina e uma quadra poliesportiva e o clube não era mais o quintal da sua casa. Começou por aqui. Tem uma amiga minha, a Lu Bondan, os 3 filhos dela foram atletas do Aliança, e no mesmo momento, assim, né? E daqui a pouco ela me chamou e disse assim, ó, eu não tive na minha vida a experiência de sentar numa arquibancada e torcer pelo meu amigo que está lá na quadra. E o tênis traz isso. Os filhos dela estavam fazendo isso, um na quadra e os outros, não só os irmãos, mas a equipe torcendo. Tá? Então, eu acho que essa construção... O Hélio Becker sempre diz, né? O campeão, ele nasceu, a gente só vai moldar. Não adianta tu achar... O Hélio é um personagem do... O Hélio é um campeão, O imagina. Hélio da Golfinho. Está completando 34 anos. Foi homenageado essa semana na Câmara. Na Câmara, o Hélio é atleta pan-americano, é campeão pan-americano de natação, fruto do Aliança também, porque o Aliança, além do tênis, tinha natação e os saltos ornamentais, né? Sim. Então, era expoente. Aliás, ainda, né, o Aliança ainda está as tem aquele... plataformas lá. Aquilo e hoje é incrível, né? É muito
muito legal, e eu imagino, gente, como é que nós sobrevivemos a tudo aquilo, porque a gente subia aquelas escadas toda molhada, tubular lá, e não tinha nenhum equipamento de segurança, e tu não caía, não despencava, né? Então, é expoente nisso tudo. O esporte, ele é disciplinador. Eu aprendi muito sendo atleta, assim, ó, até na postura, de aprender. As derrotas foram muito piores e são muito mais na minha lembrança principalmente do que as no vitórias. tênis, né? Tênis, Essa coisa individual, né? Tu tem que cumprimentar o teu adversário quando tu perde. Tu quer coisa mais dolorida e dizer assim, muito obrigado pelo jogo. E ai de ti se não fizesse isso. Porque isso é lição realmente Essa era a frase, Gabriela. Essa era a frase. Muito obrigado pelo jogo. Quem é que botou na tua cabeça essa frase? Não, bom, eu desde criança eu treinei com o Larry, né? A escolinha era toda do Larry. Quando eu segui para um profissional mais velho que pegava a equipe, eu não me adaptei ao professor mais velho e voltei para o Larry. Né? E era inacreditável ele do lado, ele não falava nada do teu lado. Esses tempos eu escrevi uma crônica sobre resiliência e tal, né? E ele fez um vídeo, que chegou nele a crônica e eu falei dele, né? Foi tão emocionante ele dar esse retorno e dizer, Gabrielinha, mas era tudo criancinha, né? Gabriela, realmente, a disciplina que eu tenho para certas coisas hoje e a concentração, eu atribuo tudo isso ao tênis, tá? Tu sentar lá, tu ficar sozinha, tu vê o teu erro, tu tentar dizer assim, passou a bola, vamos começar de novo, né? Esquece o erro, vai de novo. E o Larry, ele era disciplinador com relação a isso. Era um pai para todo mundo ali. Então, como é bom eu sentar no clube, uma das coisas que eu mais adoro fazer é sentar e olhar todas aquelas fotografias velhas, com essas equipes. É muito legal, eu espalho todas aquelas fotos no chão para ficar olhando. Gente, é um negócio, é uma história tão bonita. Uma história tão bonita da cidade, do clube. A gente tem que falar aqui, ó, do Lucas Enho. O Lucas Enho foi finalista da Copa Gerdau, isso não é para qualquer um. Andy Roddick que jogou Copa Gerdau, sabe? Tem uns caras de ponta aí, circuito mundial, né? Que jogaram tudo aqui. Michael Chang. Foi pan-americano, jogou o dentista hoje. Paulinho Taixe. O Taixe, o Paulinho. Medalhista pan-americano. Então, olha que tudo tu tem não, aqui. E aí eu insisto... Ivan, né? Que carreira bonita, né? Ivan Clay. Bonita do Ivan, né? Meu Deus. Não, mas é por isso que eu insisto, Maurício e Dil, vocês que acompanham também esse processo, o Atiradores foi a terra do bicicross. E aí, agora está tentando retomar. Né? Por que nós ficamos para trás, Maurício? O que nós perdemos esse terreno? Vai deixando, mas isso... Não, é que eu acho que também é uma situação, às vezes até econômica também, né? A economia tem muito também, a ver, né? Então, assim, acho que a cidade também perdeu um pouco na parte de economia e os clubes acabam se perdendo também. Por consequência, os clubes perdem sócios e perdem poder de investimento. Perde patrocínio. Também isso, né? Gente, quando nós perdemos, olha só, no estado do Rio Grande do Sul, eu acho que o único lugar que existe uma vara de falências e concordatas é em Novo Hamburgo, dentro do fórum. É mesmo? Eu acho que é o único lugar do estado do Rio Grande do Sul, porque nunca teve uma quebradeira que... Olha só... Foi instalada a partir desse momento? Exatamente, na época das falências todas. E vocês imaginam que houve todo um movimento para dizer, olha, nós precisamos de uma vara especializada de tanta quebradeira que tem. Nós estamos falando daquela de 80, 90, aí. É óbvio que isso vai refletir. Quando tu tem que cortar coisas... Eu sempre brinco, né? No momento que tu precisa cortar coisas, antigamente tu cortava o clube e a TV a cabo, que eram coisas que não impactavam na tua vida, né? Hoje em dia a TV a cabo tu não, porque ela tá no combo, né? E como tu trabalha com internet, não tem mais como cortar, né? Nem isso mais tu consegue. Então as pessoas iam fazendo seleções. Bom, vou sair do clube e tem esportes, olha, o bicicross, uma bicicleta deve ser bastante cara, né? Hoje tu vê o equipamento para isso não é tão simples assim. O tênis também não deixa de ser. São momentos, né? Assim, teve o skate muito forte aqui, né? Mas aí tinha, né? Uma kicksport, né, por trás. O tonel, cara. Lá no tênis de você tinha um All-Star. All-Star, né? Patrocinava muita coisa. Contratava os jogadores ali. All-Star, no final do ano, para os interclubes, trazia a equipe pronta. Tanto é que Cássio Mota, Luiz Mata, Roberto Jabali, Ansins são nossos sócios. São sócios da Sociedade Aliança, porque para jogar o interclube tinha que ser sócio. Então os caras ganhavam um título, né? E ali vinham. Então era muito próspero. No vôlei, né? No vôlei. Meu Deus, tinha, né, PC? Como se fala com dor isso, né? O Fernando Reze, né? A família Reze, que é extremamente esportista, o Fernando e o primo dele, né? Que é o levantador de vôlei. Mas era em tudo, Paulo né? Reze. No rally,
que era um berço isso aqui de esporte, pilotos, de né? pilotos, É que, né? vocês, pelo que eu depreendi, fica bem claro de entender isso. Enquanto tinha dinheiro, o esporte cresceu. O dinheiro foi sumindo, desaparecendo, o esporte também desapareceu. O investimento no Infelizmente. esporte... E é outra coisa, assim, quem é que vai te bancar pra tu ir, gente? Quando um campeonato, tu disputar um campeonato não é tão simples. Tu tem todo o deslocamento e o clube não paga isso. Claro. Eu me lembro quando eu fui jogar um brasileiro. É o famoso patrocínio. Né? Não, tanto é, Gabriela, o Gil foi editor de esporte, jornal NH, o Maurício sabe bem disso. Quando o cara ganhava um torneio regional aqui, ele era punido. Sabia disso? Não. Porque ele ia lá no jornal, já fui campeão regional de bolita, bola de gude. Tá, e agora? Eu não consigo viajar pro campeonato nacional. Exatamente. Aí ele ia no jornal para fazer uma campanha de Muitas arrecadação de dinheiro. vezes, que bom isso, que o jornal foi porta-voz Claro. para impulsionar a carreira de esportistas que não tinham condições. Sim. Meu Deus. É, do céu. exatamente. E aí era isso, campanha. Exatamente. Eu fui classificado no campeonato nacional de bocha. Tá, mas a gente não tem como ir. Não tem grana, não tem patrocínio. E aí vem a questão, puxa, o jornal, vamos lá no jornal pedir um O apoio. jornal, eu lembro uma coisa assim, isso é marcante, para tu ver a importância da imprensa, da coisa engajada, assim, porque Novo Hamburgo, o NH, o Grupo Sino sempre continua sendo muito engajado as coisas Da comunidade. Quando a Frango Sul Ginástica foi campeã, Tá aí outro exemplo. campeã Frango Sul, nacional de vôlei, foi campeã de vôlei, né? Na vinda, eu cobria o trajeto, o Geiso foi fazer a cobertura lá em Suzano e tal. E lá em cima do carro de bombeiros, o Jorginho, eu lembro isso sempre, ele fez assim um sinal, é para ti, é pro NH também, isso é graças a vocês, graças a vocês, legal. sabe? Porque quantas e quantas vezes o Jorginho Schmidt chegou lá nos idos de 80, né, com a sua planilha. Nós vamos fazer uma peneira, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso de uma força assim. Claro, o jornal estava... É notícia, né? Sim. E assim, foi legal que naquele momento da maior glória do vôlei de Novo Hamburgo, o jornal, o nosso trabalho foi reconhecido pelo Jorginho. Isso mostra do caráter também do Jorginho, lógico, né? E tinha aí o profissionalismo de uma empresa atrás daquele sucesso todo. De né? novo, uma grande empresa bancando o vôlei. Exatamente. Mas tu A vê partir do momento que saiu a empresa, terminou o vôlei. E em Farroupilha, né? Qual é a Tramontina que tá sempre Carlos atrás? Barbosa. Carlos É. Barbosa, A aquela CBF. região sempre tem. Tu Tira a sempre- Tramontina lá de Carlos Barbosa. Morreu, né? Como é que fica o futsal da Ela CBF? Exato. continua, né? E é A guerreira, CBF, a CBF é um exemplo, né? Dá, um Porque- exemplo que o cara é um exato. apaixonado, aficionado pelo futsal. Por isso que tu tem que ter o cara que é apoia. apaixonado. É, Tu tem que ter o apoia a amor ao iniciativa da clube, cidade. a isso, porque senão não dá certo. Mas porque vamos esses lá, caras são o aguerridos. Maurício, Gil e Gabriela. Esporte Clube Novo Hamburgo. Esse é um dodói, Cara, é ó, um dodói. tem um camarada que se chama Rosalvo Johan, o Maneca. Esse cara, eu não preciso nem dizer o que ele tem ou não de patrimônio, mas ele teria condições no final de semana ir pra praia. Pegar Não a se família incomodar, não e ir se pra praia. Vou pra praia com a família, vou pescar, vou jogar bocha, tomar meu chopp, minha cerveja. Aí tu ia no estádio de Santa Rosa. O Maneca na Copa, vendendo pastel. No estádio do Vale até bem pouco Vendendo tempo. pastel. Vendendo pastel. velho, O pra ajudar o presidente. clube. Aí, eu não tenho nada, eu não sou parente do Maneca, não sou advogado do Maneca, talvez, não sei se a Gabriela Não. é. Ele nem precisa disso. Os caras criticam, cara. Pegam no pé, que ele é turrão, que ele é mandão. Tá, tudo bem. Mas eu me coloque no lugar dele. Eu ponho o dinheiro lá dentro. Eu tiro do meu bolso para botar dinheiro lá dentro, certo? Aí os caras querem que o cara não se imponha lá dentro, eu faria a mesma coisa. Não, quem é que banca isso aqui? Sou eu. A Gabriela falou, deem a opinião, mas no final a última palavra é minha. Sim. E os caras, porque não dá, porque o Maneca é centralizador. Então tá. Eu sempre disse, então pega pro Maneca. Maneca, larga. Vai embora. Vai morar lá em Capão da Canoa, que ele tem empresa, vai morar na Bahia. E aí eu quero ver os críticos, quem é que vai abrir, tirar do bolso para ajudar o Novo Hamburgo. Ele já teve um pouco afastado, mas já Pro programa de saúde, até, né? né? Sabe? Voltou e tal. Mas o Novo Hamburgo, eu acho que a grande ferida, e o maior aquela coisa de 2017, o título gaúcho, Deu tudo infelizmente não foi
capitalizado de uma maneira, né? Não foi... Inacreditável. O trem da história passou e o Novo Hamburgo podia ter ido além, Pois muito é, além. era uma né? oportunidade Uma oportunidade alavancar, única, né? única, E não se conseguiu. Essa geração que está nessa mesa aqui, eu acho que não vai ver isso de novo. Não. Dificilmente um clube do interior Eu vai... sempre brinco, Gabriela, Maurício e Dil, foi o Mundial Interclubes do Novo Hamburgo. Sim. Foi mundial. Foi o Mundial Interclubes do Novo Hamburgo, porque o Inter ganhou do Barcelona, certo? Sim. Mas o Novo Hamburgo jogou 6 vezes com a dupla Grenal, não Não perdeu perdeu, nenhuma. Não perdeu nenhum. Exatamente. Não perdeu nenhum jogo. Mas Isso e daí vem a é coisa o meio legítimo bairrista campeão. que eu sou, né? É assim, ó, gauchão, não adianta, assim, e jogos, Novo Hamburgo e dupla Grenal sempre vai ser Novo Hamburgo. Por mais que eu sou apaixonado pelo meu time, não. Eu sempre é o Novo Hamburgo, é a coisa Eu bairrista. fecho nisso, assim, porque Grêmio e Inter ganham sempre. Exato. Eles vão ser campeões sempre. O Novo Hamburgo foi uma vez e é aquilo. Mas lamento, assim, me orgulha muito, né? Aquele muro campeão gaúcho 2017. Pintado por torcedores. Me orgulha lá em cima também na Marquise, né? Não, e outra coisa, o Dil falou muito bem, o trem passou, os vagões estavam ali esperando o Novo Hamburgo entrar para se consagrar e crescer, e fecharam as portas do trem e o Novo Hamburgo não entrou nesse trem. O cavalo passou encilhado e o Novo Hamburgo não subiu nesse cavalo. E onde que eu quero chegar? Sobre as estratégias de explorar isso do Novo Hamburgo, na devida proporção. O que aconteceu com o Bragantino? A Red Bull Certo, se aproximou, vou botar dinheiro. Olha o que virou o Bragantino. Chama de Red Bull Bragantino. O Novo Hamburgo não tomou essa iniciativa, não sei se tomou e não deu certo, de nenhuma grande empresa. Vem cá, tem um time no interior que foi campeão gaúcho. Como é que é essa cidade? Como é que é essa estrutura? Será que não dá para botar dinheiro para revelar jogadores ali? Tem a dupla Grenal ali do lado que não quer nem saber da gente. Então vamos botar dinheiro nesse Novo Hamburgo. Deu esse boom nacional, né? Esporte. Eu não entendo como é que ninguém também... Pelo contrário, fora, né? nos anos seguintes, sempre lutando para não cair. Porque assim, olha só, eu sempre digo assim, aquele time que terminou, que levantou a taça lá em Caxias, ele teve dificuldade... Eu sei que depois eu fiz a cobertura dos dias seguintes ali. Quer dizer, não estava mais no jornal, mas eu fui lá no clube nos dias seguintes, aquela coisa de foto. Fui lá como torcedor e fui fotografado. Tem uma foto com o falecido Campos, né? O Beto Campos ali. Aquele time que saiu de campo lá em Caxias, ele já saiu assim, ó. Fulano vai para aquele time, fulano vai para aquele time. A foto do título da segunda ou terça não tinha todos? Faltou um jogador que eu sei que existe, que foi colado, foi feito um Photoshop. Mas eu digo assim, ó, aquele time, porque o Novo Hamburgo foi para a Série D do ano, né? Se o Novo Hamburgo tivesse conseguido manter aquele time jogando em ação, aquele time teria galgado naturalmente. Mas não tinha como bancar. E quem veio de... né? Quem veio de fora ofereceu mais, eles foram, que Vecchiori, por aí vai. Claro. Foram embora. E eu acho que antes da final, assim, o Novo Hamburgo ele começou a se destacar, porque esse jogador, ele pega, eu não sei se é isso, não foi isso, 3 ônibus para chegar aqui, aquela coisa do coitadismo, sabe? Ele veio, a imprensa começou a tratar isso dessa forma, eu acho, que a gente só escutava reportagem, esse fulano joga, mas ele tem esse outro trabalho, e assim, parece que estavam desmantelando o time, e não colocando aquilo. Esses caras são aguerridos, esses caras estão lá desde tal hora, estão treinando. Talvez tenha sido o campeão mais justo dos últimos tempos, né? Exatamente, foi um time muito aguerrido. Mas ele foi feito bem antes, assim, teve uma copinha aí da vida para formar, né? E foi ganhando corpo e, meu Deus... Gente, a campanha dos outdoor, os galácticos... Aquilo sabe? Foi antes, né? Mas tu via aquele, assim, ó, mostrado no Novo Hamburgo de uma forma, meu Deus, esses caras tudo estão jogando lá. E aquele time não foi campeão. Não foi campeão, mas não foi campeão. Mas quem mesmo foi assim... os Operários do Beto Campos, né? Exato, mas eu acho que mesmo assim, ó, a gente começou a olhar o Novo Hamburgo ali sob outra ótica, assim, Claro, esse time tá claro. profissional, esse time tá, sabe, tá ganhando corpo, né? E eu acho que nós maltratamos o time nesse sentido de que a gente achou, tu vê, ganharam o título, coitados, né? E agora o que nós vamos fazer? Não, esses caras tinham que estar lá, ganhamos esse título, nós somos os caras. Alguém nessa cidade, nesse estado, devia ter visto o Novo Hamburgo
com o olho de cifrão naquela hora, Eu né? acho também. Uma Red Bull da vida. Aliás, o Novo Hamburgo é um motivo de pauta, um motivo de pesquisa, porque eu acho que dos 4 aqui, eu não sei se o Maurício é hamburguense. Não, sou estanciense. Estanciense. Então, dos 4, o Maurício é estanciense. Mas a cidade de Novo Hamburgo Sim, faz parte da sim. grande Estância Claro, Velha. não, Claro, eu quero com dizer, certeza. tem 2 hamburguenses aqui, né? A Gabriela e o Dil. E a gente aqui tem a característica, nossa região, Estância Velha está nesse pacote, do bairrismo, né? Da gente adorar nossas coisas, enaltecer nossas Bastante. coisas. É muito, muito. E a gente não ama o nosso clube. Né? O nosso único clube profissional não é amado pela cidade. É uma eu coisa acho muito que- louca é. isso. É verdade. Que ele Tu deveria sai ter no jogo no domingo, por menor que seja o jogo. Gaúcho e, vamos lá, Novo Hamburgo e... Nova Divinéia. Não, o município que eu sei lá, criei, É o município que eu criei. Tu vai lá, Nova Divinéia. 300 pessoas no estádio. 300 pessoas é o mínimo que sai no domingo de tarde daqui para ir no Mas- Beira-Rio ver um jogo. Mas, Qualquer Nossa, não, qualquer muito joguinho. mais, É verdade. muito mais. Inter Esportivo sai 300 Sempre. pessoas de Novo Hamburgo para ver Inter Que Esportivo. coisa, essa proximidade. Já É isso aí que atrapalha. O que eu não sei, mas Pelotas não é assim, né? Bagé, acho que também não, né? Não, Pelotas- mas eu acho que tem, eu não sei a história direito, tem uma antipatia com o Novo Hamburgo. Porque quando tinha o vôlei, a comunidade abraçou o vôlei. Não lotava o Sim, ginásio? lotava não ginásio. tava. Pois é, interessante isso, né? Eu não ia nos jogos ali da Frango Sul, mas diz que lotava o ginásio. Lotava, sim, Nós sim. íamos. E aí? E era um caldeirão, era Pois Nossa, é, e aí? mesmo sendo aliança, né? Deus do O céu. time da ginástica, é claro que nós íamos. Imagina. Tinha a rivalidade. Tem a rivalidade, né? Ah. Aliás, tinha torneio de tênis entre aliança, É, que era reunia os aliança interclubes. Era os e interclubes, ginástica, né? sim, Não tem aham. mais isso, né? Não, os interclubes eles até saem. Agora com essa história, a pandemia, assim, parou tudo, assim, mas eles Mas não até é com a saem. mesma força Não, claro tinha. que não. Não tem a mesma uma apelativa. Nós vamos ter só um pouquinho. A gente está tendo agora a Copa Tomazinho, hoje, que começa. Número Começou recorde de ontem, inscritos, é número isso? recorde de inscritos, Ah, mais de 300. agora a Copa E é to- muito legal vocês irem no Aliança neste fim de semana. Vocês vão se apaixonar pelo É nesse clube. final de semana? Neste final de semana. Vocês vão se apaixonar. Olha só, Fala, me Dil. permita, PC, Copa Tomás Engel, eu lembrei de além do Tomás, que né, morreu daquela forma, um dos maiores, o cara que assim, vivia a Copa Tomás Engel, o Desotti, né? Desotti. O Desotti era o assessor. Exatamente, Ah, me é arrepio. verdade. E ele ajuda. Ó, Me Verdade, arrepio. verdade. Vivia a Coisa. Copa Tomazinho. Aliás, e essa semana que eu vi uma foto de Marco Kirsch e Desotti juntos, sabe? caraca, Olha. Estão perdemos no dois, céu né? abraçados, devem estar. Perdemos já. dois, né? Perdemos dois. Jovens. Aliás, Gabriela, não é a sua área criminal, mas como é que está o caso do Tomás Engel? Tomás? O Tomazinho é aquelas. Tomás o tenista, tu disse? É, que ele foi morto lá pelo policial em Não, São não, aquilo Leopoldo. ele encerrou, porque Eu houve acho que condenação encerrou, daquele Foi soldado, condenado o foi policial condenado, militar. Júri popular, o Amorim foi até o promotor, a Ah, época, foi lá legal. no Unicinos, Tava lembra? eu não lembrava Não, disso. sim, ele foi condenado. Eu acho que ele foi condenado há mais de 10 anos, à época. Não tem. Esse soldado lá. Aquilo é aquelas falta de explicações, né? Que a gente não entende muito como é que acontece certas Pois é, tragédias. pois assim. é. Aliás, eu quero Inacreditável. só fazer um pedido no ar aqui para a doutora Gabriela Estré, presidente da Sociedade Aliança, que a gente tem um costume, né? Historicamente, todas as cidades, de fazer homenagem às pessoas depois de mortas, né? Então, eu acho que está para ser criada uma Copa Martin Beren. Certo? Fala isso Então, pro Martin, ele vamos, vai querer. vamos homenageá-lo em vida. Um dos maiores tenistas de Novo Hamburgo. O Martin, vou te dizer, eu acho que ele vai jogar, Tomazinho, hein? Vai jogar? Eu acho que ele deve estar Ah, eu não inscrito. Ele acredito. sempre joga. Eu não acredito, ele não aguenta 5 minutos. Não, não, mas a ele sempre categoria diz- Dinos. Não, ele até ele brinca assim, como tem Não. patrocínio de algum plano de saúde, Aliás. né? Ele sempre diz assim, a ambulância tá lá na frente, tá, tô entrando então, tá tudo certo. Aliás, depois eu quero só a orientação da gurizada para ver quanto tempo de programa a gente tem, né? Que eu tô sem a minha cronometragem aqui, mas fala aí, Dil. Ô, Maurício, quem é que ia falar o Dil? Falando de Martin Beren, o portal dele, todo mundo conhece, né? Muito legal. E essa semana, eu acho que foi a semana que ele fez um raio-x, porque eu estava sentindo muita dor no coração quando eu passava na 24 de maio com Nações Unidas e via o prédio da Gaspar e Companhia sendo demolido ali, né? Mas a fachada ainda, aquela fachada, né? Remonta à infância e tal coisa. Daí o Martin fez um apanhado de tudo que vai acontecer
naquela região ali, que, olha, impressionante, né? Esse centro comercial que vai ter ali, Sim, sim. a casa, quando o conjunto de condomínio lá em cima, na 11, com Caxias o campinho ali, o campinho da Papelão, que eu cresci jogando bola, que o Manuel, jogador do Novo Hamburgo, quando ele morava próximo, ali próximo do Rio Sul, ele atravessava depois dos jogos, né, pelo campinho da Papelão e ia para casa dele. Ali está sendo demolido aquele prédio, Está sendo né? demolido, isso aí. Vai receber o que ele... Vai ser a van, não, a van chegou a ser cogitada ali. Mas Sim. não, a van vai continuar lá no... Eu acho próximo à BR, A BR, entre o eFashion e o... Outlet, acho que é uma região que o Maurício conhece ali, né, região? Entre Maurício, não sei se tu morou ali. Sim, eu morei ali. Morou ali, né? A Erval, fisicamente, ela Sim, tem aquele Outlet prédio, mas ela não né? mas a Aonde Erval que não é o tá mais limite ali. ali? Sim, é na esquina que era ali. Maurício, onde que é o limite? Porque tu é morador de Santa Isabel e tu morou ali. Mas ali é Novo Hamburgo. Ali é Novo Hamburgo. No A outro BR no outro lado Ah, é do outro lado, Estância Estância Velha. Sim, Velha. a BR divide as duas cidades ali. A Rua Rincão Exatamente, a Rua Rincão também divide. Perfeito. Então o que vai ser ali onde era Gaspar ali? Ali vai um centro comercial e vai ter, pelo que eu entendi, uma rede grande de supermercado vai ali naquela esquina ali que está sendo demolido o prédio. Mas eu essa semana estava olhando tênis, né? Qualquer campeonato aí, tô eu já na TV, né? E o André Ontem teve um jogo de tênis que atrasou a programação do futebol no Sport TV. Então, essa semana olhando, e o comentário é do André Guem, que é atleta leoncista, né? Aí o André faz uma menção, porque o árbitro que estava fazendo aquela partida é aquele brasileiro, né? Tem um árbitro internacional brasileiro, né? E o André diz assim, eu tava jogando a final do campeonato em Buenos Aires, eu e me fugiu o nome do parceiro dele, contra o Tomás Beran, né, que era a outra dupla. Daí eu, na hora ali, eu pro Martin, o André falou do campeonato, que afinal tava o Tomás, eu não sei o nome do parceiro dele, e não sei o que, e o Martin em seguida. Campeonato, final, Buenos Aires, o placar foi tanto, o jogo todos os foi detalhes, tanto, na hora, assim, online. Todos os detalhes já. Todos os detalhes. Daí eu mandei pro André, foi assim, o André Guilherme, daí ele respondeu, é isso aí, Gabi, foi bem isso aí. O André é comentarista. É comentarista ESPN. Nós temos um time. Eu não sabia. O André e o é. Fernando Reze. Isso aí. O André e o Fernando Reze são os nossos comentaristas. Os dois de Novo Hamburgo fazem o comentário junto com o Menigene. Uma noite eu convidei ele para vir aqui, deles, cara, tô não sei aonde, não sei em que país aí, fazendo comentário de um jogo de tênis. Tu falou Meligene, mas o Meligene já jogou pela Aliança também, né? Não, ele jogou pela Sojipa. Ele era atleta Sojipa. Mas ele jogou em campeonatos aqui. Sim, ele até, assim, numa edição da Thomas Engel, que eu acho que foi a de 2017, o Menigene veio, foi muito legal que ele fez uma clínica para pais, para dizer como é que tem que se portar com o filho, né? Vamos parar de cobrar e não sei o que. Ele fez uma palestra disso e ele fez um jogo muito bonito que ele jogou com meu tio, que é o tio Paulo Estrela. Meu tio tem 83 anos e é o atleta mais antigo do clube, ainda em atividade. Então, o tio Paulo não sabia dessa homenagem na Copa. E foi falado para ele, olha, traz a raquete, vem com calção e tênis aqui que o senhor vai entrar na quadra. Como assim? Não, o senhor vai fazer dupla com a Gabriela, que é presidente, vão fazer um joguinho contra o Menigene e o Lucas Engel. E, na verdade, não foi nada disso. Foi ele o Menigene. Foi o Menigene e ele. E o NH fez uma cobertura tão linda, assim, ó. Meu tio tem isso tá em quadro, tá emoldurado, né? Aquela capa do Menigene dando um beijo na testa do meu tio. Que bacana. É um negócio, assim, por isso que o tênis eu acho que é um negócio maravilhoso, assim, ó, porque tu tem que aprender a respeitar o teu adversário, mas a gente é muito amigo, né? Como a gente se transformou em amigos dessas pessoas. Como é legal tu ver um comentarista lá, o cara saiu da Aliança, tá na ESPN, né? Fernando Reze é outro comentarista. Tu vê esses caras despontando, sabe? Isso é muito legal. Por onde anda o Ivan Clay, hein? O Ivan tá em Santa Catarina. Ele tem uma o Ivan escola, trabalhou né? muito tempo com o Larry lá, né? O Larry chamou ele E pra o filho treinar dele com largou a raquete e pegou o microfone. Mas aqueles meninos, eles jogavam, mas eles não tinham assim, uma paixão pelo tênis. O Ivan, na época da Academia de Tênis Valau, que tinha método Ivan Clay, vocês lembram disso? Tinha um equipamento de tênis, umas raqueteiras, que eu achava lindo aquilo, assim, ó. Método Ivan Clay.
Imagina, o cara foi contratado com seu método. O Ivan Clay eu não vi qualquer um. jogar, assim, pessoalmente, Levou não vi uma jogar. raquetada no Mas eu me lembro de nariz. matérias, assim, do jornal, revista. Ele terminava os jogos sujo, né? Não, tipo, ele Meu tava Deus, Ele se milanesa, atirava, né? né? Ele se ele rolava era- no chão. Ficava milanesa, a gente Porque ele brincava. era muito guerreiro, né? Sim. Muito aguerrido, né? Muito. Eu me lembro dessas matérias, assim, que ele todo sujo, terminava o jogo todo sujo. O Ivan teve um tempo que ele começou a treinar, depois que ele subiu, ele começou a pontuar muito, ele se tornou professor dentro do clube, né? Aham. E, claro, a gente era menor e assim, foi a maior raquetada que eu levei no nariz da vida. Foi o Ivan com aquele mãozão puxando aquele braço pra trás. Eu sei que quando ele bateu no meu nariz, eu cheguei a pular, né? Caí sentado, assim, O Ivan é o contrário do Federer. O Federer parece que termina o jogo saindo de uma sala de cirurgia, né? Ele sai bonitinho, PC, limpinho. tu Ele sabe. não chora, ele não grita. Não é nada disso. Ele não Nossa, o Ivan Isso é chuta. agora. Isso é agora. Porque Sanguíneo, né? O Ivan. Não, eu li a biografia do Federer, tá? Era um dos caras mais intempestivos da face da Terra. É mesmo. Gritava, jogava raquete, fazia fiasco. Teve um momento, ele morava da Suíça, né? É suíço. Teve alguns momentos que o pai dele, na volta do jogo, teve um momento que pegou a cabeça dele na neve e agora tu vai esfriar a cabeça. Enfiou a Sério? cara na Tem neve. episódios assim que ele conta, que ele fez, sabe? Que se transformou e daí o que se deu na cabeça dele? Cara, eu vou ser número 1. Ele sempre foi muito focado. Eu vou ser número 1 do mundo e para isso eu tenho que trabalhar minha cabeça. Então ele contratou gente do lado dele para trabalhar a cabeça. E hoje eu assisti um dos jogos dele ao vivo. Eu sou apaixonada, fui numa viagem lá, cheguei no espetáculo, não era para ser o jogo dele. Quando eu vi que ele entrou, o ingresso custou meio um cachimbo e muito mais do que isso, assim, o meu rim, né? Pensei, vou deixar agora um rim aqui. E foi uma das coisas mais emocionantes tu ver um cara desse jogar. Impecável. É assim, ó, é o suprassumo do mestre ali, né? O movimento é perfeito, ele é um lorde dentro da quadra. É, não, isso que eu falei. Mas Hoje ele é uma- era um inferno, um Como dizia inferno. no futebol, é uma noiva, né? É. Aliás, Assim, só pra fechar, falando em noiva, eu vi uma matéria domingo no Esporte Espetacular. Quanto tempo que eu não assistia mais o Esporte Espetacular nos eu domingos não pela sei. manhã? Meu Deus, agora que me dei conta. Saiu uma matéria, eles entrevistaram 3 comentaristas do Sport TV, da Globo. O Ricardinho, que foi jogador do Corinthians. Sim. O Ricardinho, o Grafite. grafite, comentarista, Grafite, ontem e tava mais um. comentando. E eles apresentaram, Ex-Grêmio, né? ex-jogador de futebol vai lutar MMA. Sério? Eu A sua vi a estreia matéria. o ano que vem Eu no vi. Brasil. Sabe quem é ele? Eu vi também. Carlos Gamarra. Gamarra. Zagueiro Gamarra. Gamarra. E aí o Ricardinho. Zagueiro. O Ricardinho. Não, eu não acredito. A última Paraguai, pessoa né? Paraguai. que eu Sim, imaginei Ele que tinha ia muita lutar sardinha. MMA Lutado, seria o sabe? Gamarra. Mas No co- futebol ele não fazia falta. Em uma Copa É. do Mundo, ele passou a Copa É. do Mundo sem Sem fazer fazer uma falta. É. Não, ele disse que ele não dava foi, porrada. reconhecido por isso, O Grafite disse, mas se fosse qualquer outro zagueiro, tudo bem, mas não o Mas tu Gamarra. viu, PC, o físico, ele Tá está fininho, perfeito. igual. Mas que idade ele tem? 56, O cara vai parece. lutar né? MMA. MMA. Estreia no Brasil a luta dele, Sim. né? Pô, ele jogou muito no Inter, né? Ah, Jogou no Inter, no Corinthians. Corinthians. E aí o no Ricardinho disse, não, Flamengo, né? Gamarra não, por isso que eu Flamengo associei também. isso da personalidade. Bom, eu quero fechar o programa agradecendo demais o papo com vocês, estourou 1 hora, eu nem chamei o intervalo, porque foi muito bom o papo de vocês. Quero agradecer José Roberto Dil pela presença mais uma vez, muito obrigado, Dil, bom final de semana. Muito obrigado, PC, pelo convite. E sempre é bom, agradável companhia do Maurício Bá, Polvo, da Gabriela Strebe. Povo Carvalho. Da Gabriela Strebe e de ti, PC. Legal aqui na Vale TV, sempre é muito legal. Muito legal obrigado. mesmo. Obrigado também ao Maurício Bá, que é o embaixador de Estância Velha, né? Isso aí, por Estância aí. Velha que deixa de ser Estância Velha, eu acho que tem que chamar de Nova Estância, toda a cidade, porque o prefeito tem 10 anos de idade, É, o presidente da Câmara de Vereadores tem 12, tem 12. é uma piazada lá, então não é mais Estância Velha, é Estância Nova. Estância né? nova, exatamente. né? Maurício, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Muito bom ouvir as conversas e saber um pouco mais de esporte e de tudo mais. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Gabriela Strebe, agora que a senhora se apresentou a José Roberto Dil, Sim. esse é o Dil, essa é a Gabriela, sejam bem-vindos. Muito obrigado Obrigada. pela Sabe por presença. que eu só venho de vez em quando, né? Porque eu não deixo ninguém falar, né? Não, tranquilo. Tivemos uma aula de tênis. Mas esse Ai, é o Dil, obrigada, essa é a gente. Gabriela. Adorei, assim.
Tá. Desculpa pela falta de educação do Dil, né? Não, pela minha, porque eu tava Recebê-la. ali. Desculpa. Ela podia ter dado um chute na minha canela, daí eu ia Ô, reagir. cara, que mal educado que tu tá. Bom, obrigado aos três. Obrigado ao Lucas e ao Gustavo, né? A dupla dinâmica que está na retaguarda. E obrigado a todos vocês em nome de JG Serviços, de Mercator, de Tecnolar e de Sebratel pela companhia. A todos, um grande final de semana. Até a segunda. Tchau.